O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 176. No descanso do sábado, o último sermão da montanha. Amar a vontade de Deus. Valtorta escreve em 1º de junho de 1945. Jesus, naquela noite, tornou a subir para a montanha e afastou-se um pouco, de sorte que, ao romper da aurora, já podia ser visto de pé no alto de um barranco. Pedro, ao vê-lo, aponta aos seus companheiros, que então sobem ao seu encontro. Mestre, por que não vieste conosco? Pergunta alguns. Eu tinha necessidade de rezar. Mas tens também muita necessidade de repousar. Meus amigos, de noite uma voz veio do céu pedindo oração pelos bons, pelos maus e também até por mim mesmo. Por que tens necessidade disso? Como qualquer um, a minha força se nutre de oração e a minha alegria de fazer é o que meu Pai quer. O Pai me falou de 2 nomes de pessoas e de uma dor para mim. Estas 3 coisas têm muita necessidade de oração. Jesus está muito triste e olha para os seus com olhos que parecem pedir ou perguntar. Seus olhos pousam sobre várias coisas, mas enfim pousam sobre Judas Iscariotes, em quem param. O apóstolo nota isso e pergunta: por que olhas assim para mim? Eu não te via, meus olhos estavam vendo outra coisa. O que é? A natureza do discípulo. Todo bem e todo mal que um discípulo pode fazer ao seu mestre. Eu estava pensando nos discípulos dos profetas e de João. Pensava também nos meus próprios e rezava por João, pelos discípulos e por mim. Estás triste e cansado esta manhã, mestre? Conta as tuas aflições a quem te ama? Lhe diz Tiago de Zebedeu. Sim, conta-o. Se houver alguma coisa que possamos fazer para te aliviar, nós o faremos, diz-lhe Judas Tadeu, seu primo. Pedro está falando com Bartolomeu e Filipe, mas eu não entendo o que eles estão dizendo. E Jesus responde: que sejais bons, esforçai-vos para serdes bons e fiéis. Este é o meu consolo. Não há nenhum outro. Pedro, entendeste? Deixa de lado as suspeitas. Procurai querer-me bem e querer-vos bem. Não vos deixeis seduzir pelos que me odeiam. Procurai principalmente querer bem a vontade de Deus. Mas se tudo vem dela, também os nossos erros dela virão, exclama Tomé com ar de filósofo. Achas que é assim? Mas não é. Muita gente já se levantou e está olhando para cá. Vamos descer. E vamos santificar o dia santo com a palavra de Deus. Descem enquanto os adormecidos vão acordando em número cada vez maior. As crianças, alegres como passarinhos, já estão tagarelando, correndo e saltando entre os campos, tomando bom banho de orvalho, o que provoca repreensões, acompanhadas de consequente choro. Depois as crianças correm até Jesus, que as acaricia, reencontrando com isso o seu sorriso, como se reproduzisse em si aquelas alegrias inocentes. Uma menina quer colocar na sua cintura um ramalhete de flores, ela apanhadas nos prados. Porque tua veste fica mais bonita assim, diz ela. E Jesus a deixa fazer, apesar dos apóstolos resmungarem, e Jesus diz: ficai contentes porque elas me amam. E o amor das crianças tira as tristezas do meu coração. Ao mesmo tempo, Jesus se aproxima ao meio dos peregrinos, descendo da montanha, e o escriba João vindo de sua casa com muitos empregados que trazem cestas de pão, outros trazendo azeitonas, pequenos queijos e um cordeirinho ou cabritinho assado, especialmente para o mestre. Tudo é colocado aos pés dele, que cuida de distribuir, dando a cada um pão, um pedaço de queijo e um punhado de azeitonas. Há uma mãe que traz ainda ao peito um menino gorducho que está rindo com seus dentinhos novos. Ele dá com o pão um pequeno pedaço do cordeiro assado, e mesmo faz com outros 2 ou 3 que parecem estar necessitados de algum alimento especial.
Mas isso é para ti, diz o escriba. Eu irei saboreá-lo, não te preocupes. Mas vê, se eu sei que a tua bondade é para muitos, em mim aumenta o sabor. A distribuição termina, o povo já está partindo o seu pão e reservando uma parte dele para outras horas. Também Jesus bebe um pouco de leite que o escriba colocara para ele numa taça preciosa, tirando o leite de um frasquinho trazido por um dos servos. Parece uma bilha. Mas tu deves me contentar, dando-me a alegria de ouvir-te. Diz João, o escriba, que foi saudado por Hermas, com grande respeito e com respeito ainda maior por Estevão. Não irei negar-te isso. Vem cá para frente. E Jesus, tendo-se encostado no monte, começa a falar. A vontade de Deus nos deteve neste lugar. Por que ir para diante depois da caminhada que já fizemos? Teria sido uma violação dos preceitos e motivo de escândalo. Que isto não aconteça nunca, enquanto a nova aliança não for escrita. É justo santificar as festas e louvar o Senhor nos lugares de oração. Mas toda a criação pode ser lugar de oração, desde que as criaturas saibam fazê-lo, elevando-se ao Pai. A arca de Noé, à deriva sobre as águas, foi um lugar de oração, e lugar de oração para Jonas foi o ventre da baleia. Foi lugar de oração a casa do faraó, enquanto José nela morou, e a tenda de Holofernes para a casta Judite. E era tão consagrado ao Senhor o lugar corrompido, onde vivia como escravo o profeta Daniel, consagrado por causa da santidade do servo que santificava aquele lugar, a ponto de merecer as mais altas profecias sobre o Cristo e o Anticristo, chaves dos tempos de agora e dos últimos tempos. Com maior razão, santo é este lugar, que por suas cores, pelos seus perfumes, pela pureza do ar, pela riqueza dos trigais e pelas pérolas das orvalhadas, fala de Deus Pai e Criador, dizendo: eu creio, vós também credes, porque nós damos testemunho de Deus. Seja ele, então, para nós uma sinagoga neste sábado, e nele leiamos as páginas eternas sobre as corolas e as espigas, tendo o sol como lâmpada sagrada. Eu vos falei de Daniel, disse-vos: seja este lugar a nossa sinagoga. Isto nos faz lembrar o jubiloso bendizei dos 3 santos jovens entre as chamas da fornalha ardente. Céus e águas, orvalhos e geadas, gelos e neves, fogos e cores, luzes e trevas, relâmpagos e nuvens, montes e colinas, todas as coisas germinadas, passarinhos, peixes e feras, louvai e bendizei o Senhor. Juntos com os homens de coração humilde e santo. Este é um resumo do Cântico Santo que ensina tantos humildes e santos. Podemos rezar e podemos merecer o céu em qualquer lugar. Nós o merecemos quando fazemos a vontade do Pai. Quando este dia começou, fizeram-me observar que se tudo vem da vontade de Deus, também os erros dos homens são queridos por ela. Isto é um erro, e um erro muito difundido. Haverá um pai que possa querer que seu filho se torne condenável? Não. O que vemos até nas famílias são alguns filhos que se tornam condenáveis, mesmo tendo um pai justo que lhes mostra o bem que se deve fazer e o mal do qual se deve fugir. Ninguém que seja reto acusa aquele pai de ter incitado o filho para o mal. Deus é pai, os homens são os filhos. Deus mostra o bem e diz: eis que eu te ponho nesta contingência para o teu bem. Também quando o maligno e os homens, seus servos, procuram infelicidade para os homens, Deus diz: eis que nesta hora penosa tu ages assim, e assim fazendo este mal vai servir para um eterno bem. Eles vos aconselha, mas não vos força. Então, se alguém mesmo sabendo qual é a vontade de Deus prefere fazer o contrário, pode-se dizer que esse oposto seja a vontade de Deus? Não. Amai a vontade de Deus, amai-a mais do que a vossa, e segui-a contra as seduções e potências das forças do mundo, da carne e do demônio. Também essas coisas têm as suas vontades. Mas, em verdade, eu vos digo que é bem infeliz quem se apega a elas.
Vós me chamais Messias e Senhor, e vós dizeis que me amais, e me cantais hosanas. Vós me seguis, e isso parece amor. Mas, em verdade, eu vos digo, que nem todos entrarão comigo no reino dos céus. Mesmo entre os mais antigos e próximos discípulos meus, haverá aqueles que não entrarão, porque muitos farão a sua própria vontade e a vontade da carne, do mundo e do demônio, mas não a vontade do meu Pai. Não quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas os que fazem a vontade de meu Pai, somente esses entrarão no reino de Deus. Dia virá no qual eu, que vos estou falando, depois de ter sido pastor, serei juiz. Que não vos iluda o aspecto atual. Agora meu cajado reúne todas as almas dispersas, e é doce para vos convidar a vir às pastagens da verdade. Mas o cajado será substituído pelo cetro do juiz-rei. O meu poder vai ser bem outro, não com doçura, mas com uma justiça inexorável. É que eu irei separar as ovelhas apacentadas pela verdade das que misturaram a verdade com o erro ou nutriram-se somente do erro. Eu farei isso uma primeira vez e depois ainda uma outra. Ai daqueles que entre a primeira e a segunda aparição diante do juiz não tiverem se purificado, pois não poderão mais purificar-se dos seus venenos. A terceira categoria não se purificará. Pena alguma conseguiria purificá-la. Ela quis somente o erro, e que no erro fique. E mesmo entre estes, ainda haverá quem gema dizendo: Mas como, Senhor? Nós não profetizamos em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome fizemos muitos prodígios. E eu, naquele momento, com toda a clareza lhes direi: Sim, vós ousaste revestir-vos com o meu nome, a fim de parecerdes ser quem não eram. Quisestes fazer passar o vosso satanismo como se estivesses vivendo vossa vida em Jesus, mas o fruto de vossas obras vos acusa. Onde estão os que vós salvastes? As vossas profecias, onde foi que se cumpriram? Os vossos exorcismos, a que conclusão chegaram? Os vossos prodígios, que cúmplice tiveram? Ó, bem que tem poder o meu inimigo, mas não é maior do que o meu. Ele vos ajudou, mas foi para fazerdes maior presa, e por vosso trabalho o círculo dos pervertidos crescer muito. Sim, pela heresia vós fizestes prodígios, e até aparentemente maiores do que os dos verdadeiros servos de Deus, os quais não são histriões para fazerem as multidões ficarem maravilhadas, mas têm uma humildade e uma obediência que maravilharam os anjos. Os meus verdadeiros servos, com suas imolações, não criam fantasmas, mas os destroem nos corações. Os meus verdadeiros servos não se impõem aos homens, mas mostram Deus às almas dos homens. Eles não fazem mais que a vontade do Pai e levam outros a cumpri-la. Assim como a onda impele e atrai a onda que a precede e a que a segue, sem precisar colocar-se em um trono. Para dizer, prestai atenção. Os meus verdadeiros servos fazem o que eu digo sem pensar senão em fazê-lo. E as suas obras têm um sinal meu, uma paz inconfundível de humildade e de ordem. Por isso, eu posso dizer-vos, estes são os meus servos e a vós, eu não vos conheço, inde embora para longe de mim, vós todos praticantes de iniquidades. Isso será o que direi então, e esta será uma palavra terrível. Tomai cuidado para que não a mereçais, e vinde pelo caminho seguro, ainda que difícil da obediência, para alcançardes a glória do reino dos céus. Agora gozai do vosso repouso do sábado, louvando a Deus com todo o seu ser. A paz esteja com todos vós. Jesus abençoa a multidão antes que ela se disperse. À procura de sombra, um grupo falando com o outro e comentando as palavras que ouviram. Ao lado de Jesus ficam os apóstolos e o escriba João, que não fala, mas está meditando profundamente, estudando Jesus em todos os seus atos. E o ciclo da montanha termina aqui. Fiat.